quantas palavras você precisa para você dominar o idioma francês? Ou quantas palavras você precisa para ser considerado como uma pessoa fluente em francês? É disso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Bom, eu sou Eric Langon, eu sou professor de francês para brasileiros. E antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, assinar o canal, caso você ainda não tenha assinado. E vamos lá! Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que uma pesquisa recente, antes de tudo, mostrou que o idioma francês tem cerca de 32 a 35 mil palavras diferentes. Dentre essas 32 mil palavras, mais ou menos 22 mil são científicas, que a gente não são comuns. E apenas 12 mil são de uso comum para todo mundo. Claro que esse número varia muito em função do dicionário, varia muito em função da pesquisa. Por exemplo, Le Petit Larousse Illustré, que é um dicionário muito famoso na França, de grande qualidade, inclusive é meu preferido, ele tem mais ou menos 35 mil entradas, ou seja, 35 mil palavras diferentes no dicionário. Se você for ver o dicionário mais completo, um dos dicionários mais completos do idioma francês, que é o Le Grand Robert de la Langue Française, ele tem mais ou menos 100 mil palavras, tá? Para mais de 350 mil definições. Ou seja, é um número de variação bem grande. Tem até dicionários que vão contar mais de 200 mil palavras. Mas, claro que todas essas palavras, que sejam 30 mil, 35, 100 mil e tudo mais, não é o suficiente. Porque essas contas dos dicionários, essas contas das pesquisas, não se interessam a todo o francês informal. As gírias, as novas variações do idioma que são utilizadas em função do tempo, com os grupos sociais e que vai fazer evoluir. Mas então, quantas palavras são importantes, são necessárias para você se comunicar em francês? E quantas palavras são necessárias para qualquer pessoa, eu inclusive francês, para me comunicar em francês? Claro que você não precisa de 100 mil, 200 mil palavras para você se comunicar em francês. Inclusive, existe uma pessoa que se chama Pareto, que escreveu uma lei, é um economista, mas que falou o seguinte: 20% das ações são responsáveis por 80% das consequências. O que significa isso? Que 20% dos esforços dão 80% dos resultados. Aplicado ao francês, significa que apenas 20% das palavras que existem no idioma francês permite se comunicar em 80% das situações do francês. Ou seja, realmente, você não precisa conhecer 100 mil, 200 mil palavras para você se comunicar bem em francês. Você apenas precisa conhecer uma minoria de palavras. Uma coisa muito importante, alguns pesquisadores, alguns professores de francês afirmam que você consegue se comunicar muito bem com apenas 300 palavras só. 300 palavras permite de você se comunicar. Se a gente imaginar as 100 mil palavras do dicionário francês, o primeiro que a gente utilizou corresponde apenas a 0,3% das palavras do dicionário francês. Então, é muito simples, tá bom? Mas essa conta é um pouco estranha. A gente considera que uma pessoa no dia a dia, um francês médio, se comunique bem com 3.500 palavras, tá bom? E que uma pessoa muito culta vai se comunicar, muito culto mesmo, se comunica com 15 mil palavras. Ou seja, de 3.500 para 15 mil, perto dos 100 mil, já é uma diferença bem grande. O que eu quero dizer com isso? É que você não precisa saber tudo para você se comunicar bem em francês. Se a gente utilizar a lei do Pareto, se a gente utilizar esse número das 300 palavras para se comunicar, ou um francês médio, como eu, que consegue se comunicar bem, se comunicar em qualquer situação com 3.500 palavras, a gente acabou de descobrir que nem todas as palavras são úteis para você falar bem em francês. Nem todas as palavras são úteis para você dominar o francês. Nem todas as palavras são úteis para você ser fluente em francês. Então, aqui você tem que descobrir uma coisa que é muito importante. São as listas de frequência do idioma francês. Existe uma lista de frequência. Eu vou inclusive deixar o link logo abaixo nos comentários, na descrição desse vídeo, para você ver. E você vai ver quais são as 600 palavras mais comuns do idioma francês. Gente,
600 palavras mais comuns do idioma francês significa o quê? Que a grande maioria não utiliza as outras palavras. Que essas palavras vão te permitir te comunicar em qualquer situação. Então, seu foco, quando você vai estudar francês, que você esteja começando, ou que você já tenha um nível intermediário, ou até que você tenha um nível avançado francês, essas palavras devem fazer parte da sua realidade. Por quê? Porque qualquer coisa que você vai escutar tem uma grande probabilidade de fazer parte dessas palavras. Qualquer coisa que você vai falar tem uma grande probabilidade de fazer parte dessa lista. Lista de frequências vão te ajudar a dominar mais rapidamente o idioma. Você deve focar sua energia nessas palavras. Por quê? Porque elas são mais comuns. Quando a gente fala em francês autêntico, a gente fala em francês real. Então, se você ligar a TV e assistir qualquer programa, né, de qualquer emissor francês, por exemplo, você vai escutar muitas dessas palavras que vêm da lista de frequência. Se você conversar com qualquer nativa, mesma coisa. Então, foca sua energia nessas listas. Lembrando que lista por lista não ajuda em nada. Lista é uma indicação do que é utilizado. A partir dessas listas, você deve criar frases para contextualizar a informação, memorizar e utilizar essas informações mais facilmente e mais naturalmente. Lista por lista não serve para nada. Se você memoriza apenas lista, você vai conhecer palavras isoladas, fora de um contexto. Mas aqui não te ajuda em nada. Tá? Você que me conhece, você que me acompanha, sabe que eu bato muito nessa tecla. Então, dá uma olhada nessa lista de frequência e vai contextualizando, que eu posso te garantir que você, indo atrás dessa lista, sabendo mais sobre as palavras dessa lista, você vai entender mais francês, você vai se comunicar melhor. Portanto, se você conhecer todas essas palavras mais frequentes do idioma francês, você poderá ser considerado como uma pessoa que domina o idioma francês mais comum. Você poderá ser considerado como uma pessoa fluente, porque você poderá se comunicar em qualquer situação mais facilmente. E depois, o que você tem que fazer? Aumentar sua quantidade de palavras, aumentar cada vez. Francês é igual uma coleção. Você tem que ser um colecionador do francês, porque quanto mais palavras você conhecer, quanto mais expressões você conhecer, quanto mais construções em francês você conhecer, melhor será seu francês, mais domínio você terá e mais fluente será considerado. Pensa nisso, utiliza, clique nesse link para você saber mais. Eu te vejo no próximo vídeo. A bientôt!